Pode entrar. Eu quero partilhar um tema africano com meus inscritos. Se só diminuir um pouco o som, cada direitos autorais. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal Check-up Sobrenatural. Eu sou o vosso irmão, o vosso amigo, Numa, sensitivo africano do Brasil. Antes, eu quero que a Vânia filme aqui nesse lado. Olha aqui. Sabe aqueles vídeos que eu falo que aqui costuma aparecer umas crianças e tudo, olha. Eu estou no meu instituto, eu estou na minha ONG, Instituto Aliança. Se vocês até quiserem, podem procurar no Facebook, vão ver essa instituição que trabalha com pessoas com deficiência, idosos que perdem audição, cegos, transtorno e outras deficiências. Eu agora, nesse momento, estou lá. Trabalhei um pouquinho, eu e a minha esposa Vânia, e estamos prestes a ir para casa. Mas eu decidi estar fazendo um vídeo para vocês. Esse lado que ela está filmando, ainda parece uma criança agachada. Sabe aquele vídeo que sempre falo? Mas agora você não vai ver nada, porque ela não está aqui. Bem, pode voltar, Vânia. Eu quero partilhar para vocês um tema africano, bastante polêmico. Alguns não acreditam, mas como sensitivo, como alguém que tem um canal sério, eu posso garantir a vocês que é real. É de um jovem chamado Gabriel Estevão. Ele é um ex-satânico reptiliano. Ele fez parte desse grupo satânicos extremamente fortes. Por coincidência, na sua apresentação, ele falou que é do meu estado, inclusive do meu bairro. Olha só. Mas eu não estou aqui falando dele por ele ser do meu bairro nem do meu estado, mas é porque o tema que ele coloca é um tema diabólico. Ele explica, tintim por tintim, ele explica taxativamente de como acontece esse mundo dos diabólicos, dos satânicos. Inclusive, eu quero que vocês orem por ele, porque não é fácil um africano ir nas redes sociais e dar esse depoimento que ele deu. Porque ele desvendou o mundo dos... como vocês falam aqui, Vânia? As pessoas que fazem mal com feitiçaria, se chamam o quê? Macumbeiros. Exatamente. Ele desvendou o mundo dos macumbeiros. Aqueles que aqueles que têm uma comunidade que fazem coisas ruins. Ele conta cada detalhe ruins. Sabe? Pode falar, Vânia. Macumbeiros, magia negra. Exatamente. Mas ele conta algo inédito. Eu nunca ouvi alguém falando detalhadamente como esse mundo acontece. Eu vou deixar na íntegra o depoimento desse rapaz, desse jovem, aparentemente tem minha idade, que vai desvendar um mundo que nem eu sabia. Eu fiquei perplexo em ver alguém falando daquele jeito, mesmo morando na África. Porque, no geral, o africano que é sensitivo, é médio, ou tem essas práticas, no geral ele vai num outro país e aí então ele coloca a boca no trombone. Mas agora, alguém que mora lá, continua naquela cultura e desvendar daquele jeito, olha, meus queridos, eu só peço a vocês que orem por ele. Orem por ele, porque pode acontecer alguma coisa ruim. E aproveita também ver esse vídeo antes que o YouTube e outras redes sociais eliminem logo da plataforma da internet. Porque é algo inédito, nunca ninguém você vai ouvir a falar sobre isso. Então peço que vocês oram por essa pessoa. Quero terminar esse vídeo e convidando a você que acompanhe a entrevista desse jovem, que é do meu estado e do meu bairro, que infelizmente ou felizmente não conheci. Mas ele vai explicar por que entre as crianças do bairro nós não conhecemos ele. Ele vai explicar por quê. Por que eu digo isso? O meu bairro é como se fosse... O meu bairro está num buraco. Está num buraco. Por cima tem a cidade e no buraco tem o meu bairro. Todo mundo que mora naquele buraco, todo mundo se conhece. Os pais, os avós do amigo X e Y. Mas nós não conhecemos ele. Ele vai explicar por que nesse vídeo. Não sai dali, não te esquece, já aproveita se inscrever e acompanha o vídeo que vem a seguir. Muito obrigado. Tchau e até o próximo vídeo. Sim, eu sou Gabriel Guilherme Estevão, este é meu nome. A minha história começa da seguinte forma. Os meus avós na parte materna e na parte paterna, eles já eram agentes de Satanás, eles já tinham pacto com Satanás. O meu avô na parte paterna, ele era um regidor.
cá em Angola. Regidor é aquele que tem o poder de cuidar 5 aldeias. E também tem o domínio de 5 reis, ou sobas, cá em África. Então ele tem que ter o poder suficiente para ter o domínio de todos os feiticeiros e encantadores desta aldeia ou desta região. E ele fazia parte disto. Ele tinha poder, recebia entidades espirituais como os anjos. E neste de receber a identidade, a minha mãe tinha um problema que o próprio Lúcifer e os seus anjos haviam posto nela. A falta de alcançar. Ele não alcançava porque era uma mulher histérica. E nessa de procurar remédio, eles não conseguiram igrejas, mas aparece o anjo chamado Asbad, é um anjo, ministro ou conselheiro que Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô para transmitir a esperança de que a partir do ventre da minha mãe sairia um que deveria representar o seu caráter ao mundo. Deveria anunciar o sistema estabelecido por ele mesmo, que anteriormente nós chamamos de CFM, Crenças Fundadas em Mitos. O tempo foi passando, então ele dá o remédio, ele dito o tipo de remédio, dá a minha mãe consumiu, deu o primeiro filho, à luz o primeiro filho chamado Carlos, que é meu irmão mais velho, mas eles disseram, este mesmo anjo aparece novamente dizendo que este não seria aquele que Lúcifer pretende, mas o a seguir dele. E ao a seguir dele, nesse caso, ele ditou as regras, a alimentação que a minha mãe tinha que consumir enquanto estivesse a ser desenvolvido no ventre da minha mãe. Então a minha avó, que obedecia, que estava em contato com os espíritos, tinha que estar próximo da minha mãe para cuidar dela na questão da alimentação, sem transgredir nenhuma regra, questão da saúde, porque o ser humano é aquilo que é constituído pelo que come e bebe, pelo que vê e ouve. Então, nesta é formado, começa já a formar o caráter deste indivíduo através do ventre da sua própria mãe. O que a mãe come, o que a mãe ouve, o que a mãe quer. Então vai desenvolvendo mesmo, fazendo parte do caráter do bebê. E assim foi. Eles tiveram que obedecer e eu estava desenvolvendo até no dia em que eu saí do ventre da minha mãe, já bebê. Eles ditaram mais outra regra que eu tinha que seguir. Seria um vegetariano restrito. Um vegetariano restrito porque teria que ter uma mente lúcida. Para ter uma mente lúcida tem que abster-se de tudo que é animal, de tudo que é carne e seus derivados e alimentação simplesmente de erva. Eu nasci na província de Luanda, a capital de Angola, no bairro da Boa Vista, aí junto ao Miramar, mas eles mesmos criaram uma doença enorme para mim. Meu pai naquela altura era homem de posse. Ele girou em muitos hospitais para a procura da saúde, não conseguiram, em nenhum hospital conseguiu curar-me. Então, obrigatoriamente, meus avós que estavam noutra província, na província do Uís, município de Alto Cauale, antigamente chamado Cangola, comuna de Bengo, bairro também de Bengo, onde estavam meus avós. A minha mãe foi obrigada a se deslocar desta província para uma outra província, dessa cidade para uma outra cidade. E lá, logo que chegamos, a doença passou. Não fizeram quase nada, mas a doença passou naturalmente, porque eu tinha que crescer junto aos meus avós. Aos meus 9 meses, aproximadamente, já conseguia estar distante da minha mãe. Então fui retirado do colo da minha mãe para viver com meus avós na fazenda. Essa fazenda encontra-se na fronteira entre Malães e a província de Uís. É chamado, esse riacho que faz parte da fazenda é chamado Quitoa. Essa é uma linguagem quimbundo. Quitoa.
É um rio que até agora existe e essa fazenda ainda existe até atualmente. É lá onde eu cresci, com meus avós, em companhia de anjos, porque eu tinha o privilégio de ver os anjos em todas as suas formas e manifestações. Eu cresci distante da sociedade humana para ter uma mente e um coração frio, uma mente liberta, uma mente livre. Tinha que viver com a natureza. Por causa da natureza eu deveria adquirir conhecimento e com a natureza deveria se adquirir muita coisa. E a alimentação também seria fácil ser um vegetariano restrito. Eu simplesmente consumia um tipo de suco. Esse suco era sangue de pessoa, que tinha que fazer parte de mim para se tornar um cruel. E eu fui ensinado de que eu sou Deus. E dentro de mim há um Deus. Sendo Deus, todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Até os meus 6 a 7 anos, tive que sair da fazenda em que eu estava para entrar em sociedade, para viver com a sociedade agora. Fui retirado da fazenda, agora para a aldeia. E da aldeia eu podia ver, a partir do período noturno, as pessoas que voavam ao cumprir a missão, nesse caso, os feiticeiros, encantadores, nas suas viagens. Eu poderia os contemplar. Mas a minha missão eu era um reptiliano. O reptiliano é aquele que é usado como um canal. Esta pessoa canaliza, recebe os espíritos e ele fala, não ele, mas os espíritos a falarem por ele. Eu era usado como um canal de tudo quanto ele pretendia falar, eu falava. Não eu a falar, mas sim eles a falar por intermédio de mim. Eu andava sempre em companhia de anjos ao meu redor. Eu podia ter uma visão muito diferente da visão normal. Eu podia ver, eles abriam a minha visão, eu podia ver os anjos de Deus e os próprios anjos também. Anjos de Deus e anjos maus. Nesta convivência, eu fui obrigado a sair do lugar em que estava da província para uma outra província. A minha missão, eu teria que ser preparado para ser um escritor. E escritor tem que ter uma mente aberta, conforme já disse noutra hora, tem que ter uma mente aberta, tem que ter inteligência e conhecimento. E este mesmo anjo Asbade, que é um anjo conselheiro e mestre, que aparecia de vez em quando, ele tem a função de trabalhar com a mente humana. Então a minha missão é trabalhar com a mente humana, ter o conhecimento cabal da mente humana. E nós estudávamos não só outros livros, mas também a própria Bíblia. E Satanás, por sua vez, ele não cria coisa nova. Ele simplesmente imita aquilo que já está estabelecido. Ele não cria coisa nova. Então, a partir desse, Deus usa meios e métodos. Satanás também, por sua vez, usa meios e métodos. Eu vou me basear mais nas coisas que nós fazíamos, dos meios e métodos para adquirir o ser humano. Primeiro dos métodos que ele utiliza primeiro método é o método do apetite não controlado em todos os aspectos do ser humano. O apetite pervertido da natureza pecaminosa do homem, aquilo que ele adquiriu depois do pecado. Então, esse método utiliza-se para criar insatisfação do ser humano, tanto no comer, no beber, no vestir, em todos os aspectos da vida do ser humano. Não ter o controle do que entra e sai. Segundo método é o método da presunção, o Deus que habita no ser humano. O eu é um Deus dentro de nós e este domina o próprio ser humano, se não tiver controle. E o terceiro método é o método da adoração. Todo ser humano tem a tendência, por natureza, a adorar alguma coisa, porque o ser humano foi criado para adorar Deus.
E na ausência de Deus, então cria-se vários objetos ou ídolos para que este ser humano adore. E afastando-se da verdadeira adoração, não importa que tipo de objeto ou coisa que você mais ama, este te aproxima a Satanás e não a Deus. Dos meios, temos o primeiro meio, a riqueza, que eles mesmos utilizam. A riqueza, tanto pobres e ricos são escravos dos desejos e da ansiedade de adquirir aquilo que eles não têm. Os pobres têm medo e receio da sua pobreza e eles lutam para adquirir aquilo que eles não têm. E os ricos, por sua vez, eles têm medo de perder o que têm e eles vão à luta, adquirir mais e mais para não perder o que têm e ter mais. Então todos eles tornam-se escravos de si mesmos. Insatisfeitos, a insatisfação toma posse das suas mentes e ele torna-se escravo que não querem saber de quem os criou. Outro meio que é chamado a moda. Todo ser humano quer ser celebridade, quer aparecer em algum lugar, quer ser conhecido de várias formas. E todas as coisas neste mundo têm sempre um modelo. Então, a partir deste mesmo meio, eles utilizam os tipos de modelo que eles incentivam através das mídias, eles publicitam. Não importa que tipo de moda você segue, tanto a moda política, a moda econômica, a moda social, tipo de moda, eles criam para todo ser humano seguir um modelo e não um modelo verdadeiro, só para desviar a atenção do modelo verdadeiro que é Cristo, aquele que transmite o caráter verdadeiro no ser humano, retirar dele a imagem de Deus. E o terceiro meio é divertimento, é entretenimento. Neste é fazer com que o homem, o ser humano, passe mais tempo com as coisas banais do que com Deus. Vai gastando o seu tempo de vida que Deus lhe deu até se distrair e não ter chegar o seu tempo, não fazer nada. Então torna-se escravo até a morte. Nós éramos obrigados a levar as pessoas, primeiro, a tirar as pessoas do mundo real para o mundo irreal. Nesse caso, é tirar as pessoas da lógica, do raciocínio aquele que Deus o criou, para adorar a Deus em espírito, em verdade. Quer dizer, que tem que passar por um culto racional, ele tem que estar bem convicto do que está a fazer. Então, para um culto emocional, tirar a pessoa do mundo real para o mundo irreal, tirar a pessoa do culto racional para o culto emocional. As pessoas são elevadas através das emoções, achando que a santidade é uma emoção, é arrebatamento de sentimentos, mas na realidade a santidade é obediência a Deus, não levantamento de emoções. Eu sempre recebia a visita de homens e de entidades. Eu também tinha aqui, através do mundo político e também dos anjos, testemunhar coisas que eu irei revelar um pouquinho aqui. Por exemplo, a divindade satânica. A divindade satânica também está constituída por 3 etapas, por 3 grandes grupos. E nenhum anjo tem o poder e o privilégio de fazer o que o grupo de outros anjos assim fazem. Primeiro grupo de anjos maus, chamados espíritos amigos. Esses anjos têm o poder de se personificar qualquer ser humano que uma vez existiu neste mundo, sem deixar nenhum detalhe. E o segundo são os grupos, o segundo grupo é anjos de guerra, os guerrilheiros. Esses têm a função de criar guerra entre família, guerra entre amigos, guerra na sociedade
e guerra entre as nações. Ele tem este privilégio. E o terceiro grupo, chamados os mais malvados existentes neste planeta, são os anjos opressores. Esses são os mais cruéis que trabalham nos laboratórios. Poucos deles trabalham nos laboratórios, mas muitos deles ainda estão encarcerados. Tarde ou cedo também serão libertos. Por isso que a Bíblia assim diz que aquele tempo que há de vir, quando esses um dia serem libertos, os mais cruéis dentre eles forem libertos. Esses trabalham nos laboratórios. E nós testemunhávamos como que esses laboratórios funcionam, criando criaturas anormais, não aquilo que Deus fez, mas alterar a partir daquilo que Deus criou, fazendo um outro homem. Eles trabalham nos laboratórios para fazer todas essas coisas. E das revelações pelo qual eu testemunhei quanto à questão da perpetuação da imortalidade da alma, quando uma pessoa morre, existe num outro lugar. Tenho essa experiência vivida por mim mesmo, que eu mesmo testemunhei com meus olhos. Foi de alguém, enquanto os seus familiares estavam na sua inocência, eles matam primeiro um animal e este animal é posto diante de todos, todos aqueles que não fazem parte deste mesmo pacto, eles vão ver como ser humano vivo. Todos eles vão ver porque é hipnotizado a sua visão. Eles vão ver que é mesmo a pessoa tal que faleceu, é mesmo ela, mas na realidade não é ela. É retirado essa pessoa para posto num outro lugar, é levado numa outra cidade. E ali as pessoas vão enterrar, a família vai enterrar essa pessoa, que é o animal na realidade, mas eles vão ver como uma pessoa é enterrado, na realidade enterraram um animal, mas não é a pessoa. A pessoa continua a viver num outro lugar. E quando eles querem anunciar que fulano de tal está a viver em outro lugar como um escravo, está a viver como tal, ele aparece em forma conforme eles mesmos viam, carne e osso, e mesmo ele. Mas na realidade, eles enterraram um animal, um objeto. São estas visões. Os laboratórios também guerra que nós testemunhávamos, eles criam mesmo a partir desses que é tese e antítese. Cria-se dois grupos quanto à questão da guerra. Todos eles fazem parte do pacto. E desses que fazem parte do pacto, quando há guerra, há derramamento de sangue. Quando há derramamento de sangue, há sacrifício de pessoas. Então cria-se dois grupos, duas pessoas que têm o mesmo pacto. Um defende outra ideologia e outro defende outra ideologia. E criando dissensão, cria-se a guerra. E esta mesma guerra, com a intenção de sacrificar pessoas, ou então de eliminar alguns cristãos, como guerra religiosa, guerra econômica e guerra política, guerra civil. Em todos esses aspectos, eles utilizam os seus meios, só simplesmente para enganar o ser humano e para sacrificar também o próprio ser humano. O combate nosso não era com os mortos-vivos, mas sim com os vivos. O processo de mortos-vivos, tanto nos filmes, nas histórias que eles mesmos criam para revelar aquilo que eles vivem na realidade. História de terror, de vampiro, pessoas apresentando pessoas mortas, mas ao mesmo tempo estão a viver, contaminados. Então, eles contam as histórias bíblicas através de filmes. Acontece da seguinte forma: nós chamamos os mortos-vivos todos aqueles que não têm Cristo em sua vida, como Senhor da sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida. Então eles são cadáveres. Eles são mortos, mas ao mesmo tempo estão a viver. Eu curtei tanto a história, eu recebia Lúcifer várias vezes, visitava-me várias vezes para se revelar quem ele era
E neste grande conflito foi a pessoa mais infeliz do mundo. Fui a pessoa mais infeliz do mundo porque eu nunca sabia o que era paz. Eu não sabia o que é fazer o bem. Eu tinha um coração muito frio. Coração frio é aquele coração que não tem nem remorso, nem um ressentimento, mais cruel que um pedófilo, mais cruel que um psicopata. Eu tinha o temperamento de flegmático. Onde estava por natureza era tão calmo que ninguém podia desconfiar de mim, de que eu era satanista. Era tão calmo em todos os aspectos. Por natureza, tinha que ser mesmo assim. Melhor, até mais podiam bater-me, dar-me na cara, mas eu não poderia reagir naquele momento. Mas bastava dizer, elimine os próprios anjos, ou então eles comandavam pessoas consagradas também para esta área, para eliminar esta pessoa. Tarde ou cedo ele tinha que morrer. Só era tocado esse tipo de pessoa se porventura esta pessoa não estava com Deus. Nós não éramos permitidos a tocar num cristão, nem que seja só mesmo nas vestes dele. Não estou, qualquer satanista testemunha isto. E os próprios anjos testemunham isto. Ninguém é permitido, nem o próprio anjo de Lúcifer é permitido tocar as vestes de um santo, de um homem consagrado a Deus. Não pode, sem a permissão de Deus. Nesse mesmo grande conflito, eu podia ver a presença de um anjo de Deus afugentar 10, 20, mais do que isso. Só mesmo a presença de um afugentava muitos que eram nossos. E nessa questão, eu poderia sempre me interrogar. Por que quando este aparece e estes somem? Se eles, quando eles estão em pé, os dois anjos, não vê-se nenhuma diferença. Se não tiveram a fazer nenhuma atividade, só mesmo em pé, não se vê nenhuma diferença entre anjo de Deus e anjos caídos. Todos têm a mesma luz, a mesma estatura. Não se vê nenhuma diferença. A diferença que se vê é através das suas atividades. Uns para o mal e outros para o bem do ser humano. E o campo de batalha entre o bem e o mal só consistia na mente humana, em ter o domínio da vontade humana. A mente humana. Todos os meios que Satanás utiliza é só para ter o domínio da mente humana. E sempre que eu via nesses aspectos, primeiro, o homem, nas suas escolhas, nesse conflito, não é questão de poder, conforme às vezes mostra-se nos filmes, não é realidade. O conflito só existe quando o ser humano, o homem, escolhe por sua própria livre, espontânea vontade ser de Deus, Deus age. E diz, este é meu voluntariamente, porque ele decidiu escolher. Então ele aparece para proteger este indivíduo. E por sua vez também, quando o homem por si mesmo escolhe ser não de Deus, mas desobedecer a Deus, os anjos aparecem e clamam que este é nosso por sua espontânea vontade. E as orações de intercessão, têm a seguinte função. Quando um santo vai orando a favor de um ser humano, os anjos de Deus e os anjos do mal começam a cobrir esse ser humano, e por causa da oração de um ser humano semelhante de carne, começa a clamar a Deus. Então Deus aparece não pelo pedido deste indivíduo que está aqui, mas pelo pedido daquele que está ali, que tem a mesma semelhança, a mesma luta, aparece para acudir este homem. Deus, então, anjo de Deus aparece dizendo que este está a pedir socorro. E eu apareci porque o seu irmão está a clamar para que eu possa o libertar. E a escolha também depende do próprio indivíduo.
Quando ele decide ser livre, então Deus o liberta. Mas quando ele disse que não quer, então também Deus não pode fazer nada. A luta é esta. Uma coisa que eles não gostam é quando o ser humano procura a verdade. Eles não gostam, torna-se incômodo. Eu procurava saber qual é a realidade, a verdade existente. Quem é o príncipe do outro lado? Quem é aquele que tem um poder superior ao nosso soberano? Todos nós temos que submeter a ele. E nós temos que chamar sempre de soberano todos os títulos que os cristãos dão a Jesus. Então os satanistas dão mesmo também esse mesmo título a Lúcifer, sem nenhum erro. Nesta mesma luta, eu procurava saber qual é a realidade. Em uma missão, numa missão para destruir, visitar um casal missionário que estava num dos bairros. Nessa de ir ao encontro deles, logo, só nos aproximávamos, este anjo eu era levado assim da seguinte forma: em qualquer lugar onde quer que eu vá, basta se tivéssemos assim, era uma transfiguração, era levado, transportado pelos anjos. Se eu quisesse que ir numa outra cidade e eles tinham que me cumprir, eles me levavam, eu sumia do meio das pessoas em que eu estava e aparecia em outro lugar. Nesta mesma missão, ao ir ao encontro desta mesma pessoa, só que nós víamos a casa toda ela iluminada e por cima da casa um ser brilhante, muito excelente, que eu não poderia suportar viver naquela claridade. Nem os anjos que estavam comigo também foram obrigados a regressar. E eu perguntei dentro de mim, quem é aquele? Depois perguntei também a ele, quem é aquele? Eles responderam que aquele é o nosso maior inimigo. É proibido citar, no mundo em que estava, era proibido citar o nome de Jesus Cristo. Categoricamente proibido citar o nome de Jesus Cristo. E um pensamento que sempre me incomodava, eu quero ser liberto. Mas eu sabia, se eu procurar sair, eu serei morto, serei um cadáver. Mas onde? Eu queria uma liberdade dentro de mim. Mas só que não existia liberdade, eu sabia que não tem ninguém que poderia me libertar. Numa noite, os feiticeiros e todos aqueles que fazem pacto, eles não têm paz e eles não dormem. A noite é para cumprir a missão. Nesta mesma noite, eu estava deitado no meu berço e de repente eu via uma claridade e esta claridade cada vez começou a aumentar e o que estava ao meu redor, estou a referir, os meus anjos da guarda que estavam sempre comigo em minha companhia, sumiram. Foram obrigados a sair da presença daquele que estava aí em pé. E eu fiquei paralisado nesse aspecto, hipnotizado. Todo o processo que nós fazíamos na pessoa normal era paralisado, todos os membros, para ele não se mexer, mas todavia não era mexido na mente. É paralisado todos os membros do corpo, mas menos a tua mente. Ele paralisou-me, todos os meus membros, não poderia se mexer, nem mexer os meus olhos, mas simplesmente só na minha mente. Eu vi este ser tão iluminado, tão brilhante, eu conheci Lúcifer, eu vi Lúcifer, mas só que essa claridade e este ser era muito diferente, muito excelente. Eu fiquei apaixonado só pela presença deste ser. Fiquei alegre, fiquei admirado com quem é este? Eu fazia a pergunta dentro da minha mente, porque não poderia mexer os meus membros. Eu comecei a fazer tantas perguntas a ele. Você sabe quem eu sou? Por que você me apareceu? Quem és tu? Todas essas perguntas, ele calmamente, com uma natureza tão mansa e humilde, como nenhum outro ser que eu conheci até aquele momento, nunca vi semelhante àquele. Ele ficou tão calmo, fiz todas as perguntas que estavam na minha mente e ele começou a responder. Disse-me, primeira coisa, eu te criei para algo melhor. Este é meu sonho, escrever um livro com este tema. Deus me criou para algo melhor. E ele disse-me, tenha paz. São as palavras que vinham como um poder.
Parece que foi retirado toda a escama, todo o coração frio e escuro foi retirado. E em mim veio paz que eu nunca tive desde a minha inocência. Eu adquiri paz. Eu senti a presença de alguém que tem que preencher o vazio da minha alma, que é a minha necessidade. Que eles mesmos tiram a necessidade do ser humano para dar-lhe o querer. A necessidade do ser humano é Cristo. É retirado essa necessidade e posto lá o querer, os desejos que são insatisfeitos pelos seus meios e métodos. Nesta, ele começou a falar comigo. Eu testemunho em muitos lugares nas igrejas, em nome de Jesus Cristo, e muitos que lá também fazem parte do pacto se convertem e entregam suas vidas a Jesus.